Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Crianças mobilizam motoristas que passam pela Dutra com mensagens de segurança. Mais de um terço dos aposentados continuam trabalhando. Vale Transporte é o benefício mais valorizado pelos trabalhadores. Perfis de várias pessoas falecidas ainda permanecem ativas nas redes sociais. E veja também. Hoje nós vamos falar sobre judô. É muito importante, você que é pai, você que é mãe, está aí na sua casa, saber como esse esporte pode colaborar com você na formação do caráter, na educação do seu filho. Nós estamos recebendo aqui o Regis Cândido da Silva. Ele toca um projeto exemplar em Taubaté e pode chegar até você também se houver ajuda com o patrocínio. Olha quanta coisa importante você vai ser informado aqui acompanhando o Repórter Setorial. Hoje também falando sobre judô. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial. Há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde mostrou que as pessoas estão vivendo mais. E mesmo quando o trabalhador atinge um tempo necessário para se aposentar, eles continuam desenvolvendo alguma atividade. Um estudo mostrou que 34% dos aposentados permanecem na ativa e muitas vezes atuam em área diferente. E a principal justificativa é a necessidade de complementar a renda. 34% das pessoas com 60 anos que já estão aposentadas no Brasil continuam trabalhando. Se considerarmos pessoas com idade entre 60 e 70 anos, esse percentual sobe para 42%. A principal justificativa entre os aposentados que ainda trabalham é a necessidade de complementar a renda. Mais de 45% dos aposentados afirmam que a aposentadoria não é suficiente para pagar as contas. Enquanto isso, quase 10% afirma que precisa trabalhar para ajudar familiares. Apesar disso, a pesquisa mostra que 7 de cada 10 aposentados que trabalham gostam disso. Entre essas pessoas, cerca de 40% dizem que se sentem satisfeitos por trabalhar e 20% dizem que sentem orgulho. Agora vamos falar de crise. Saiu uma nova pesquisa indicando que o desemprego cresceu mais entre os idosos. São trabalhadores acima de 60 anos que estão tentando ajudar na renda familiar nessa época complicada. E é nessa faixa de idade que o desemprego avançou no país e mais que dobrou de 2014 para cá, uma alta de 132%. O aumento do desemprego na faixa de idosos foi de 132%. Enquanto isso, a variação entre jovens chegou a 75%. A pesquisa compara o segundo trimestre deste ano com o quarto trimestre de 2014, o último período antes da piora no mercado de trabalho. Entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano, o desemprego entre as pessoas com mais de 59 anos registrou uma alta de 44%. A taxa de desemprego desse grupo passou de 3,29 para 4,75. O trabalho publicado pelo IPEA traz uma análise desagregada do mercado de trabalho, com base em microdados da PNAD contínua e dos dados detalhados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Diariamente, milhares de pessoas pegam ônibus para ir ao trabalho. Mas nem sempre elas ganham o Vale Transporte, que deve ser pago pelo empregador, gerando um desconto no contra-cheque. Uma pesquisa mostrou que o auxílio transporte é o benefício mais valorizado pelos trabalhadores. A pesquisa Barômetro 2016, Bem-Estar no Trabalho, é um estudo que é realizado há 10 anos na Europa e chegou ao Brasil pela primeira vez neste ano. De acordo com o estudo, 62% dos entrevistados brasileiros esperam que os empregadores considerem o Vale Transporte uma prioridade.
A preocupação é tanta que o tema chega a superar o aumento salarial, também citado por 40% dos trabalhadores ouvidos pela pesquisa. Além disso, a satisfação com as vantagens oferecidas pelo benefício chega a 67%. Ainda de acordo com os resultados da pesquisa, o auxílio transporte é o que mais conta na cartela de benefícios oferecida pelas empresas, seguido pelo ticket alimentação e ticket refeição. A crise econômica está levando um número crescente de jovens a aceitar qualquer oportunidade de trabalho. E uma pesquisa mostrou que os trabalhadores mais novos estão ocupando as vagas dos empregados adultos. Uma alternativa que as empresas encontraram para superar esse período de recessão econômica. O que elas fazem? Elas trocam o trabalhador mais experiente por um mais jovem com um salário mais baixo. Só no primeiro semestre deste ano, a perda líquida de empregos do Brasil passou de 531 mil vagas. Este foi o pior resultado desde 2002. Em junho, foram fechadas mais de 91 mil vagas formais de emprego. As demissões superaram as contratações. Mas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o número de vagas criadas nas faixas salariais de até 24 anos foi 186.528. Segundo especialistas, esses dados mostram que os mais jovens estão ocupando as vagas de emprego dos adultos. Para este professor de ciências econômicas, em tempos de crise, as empresas procuram mão de obra mais barata. Trocar o profissional experiente pelo mais jovem, com salário mais baixo, é uma alternativa que algumas empresas encontram para superar a crise. Quando ela faz a troca de um mais experiente por um mais jovem, normalmente a qualidade cai, e cai drasticamente. Agora, a empresa pode fazer isso com o objetivo de sobreviver. Mas nem sempre isso acontece. Há casos em que o funcionário deixa a antiga empresa para ir em busca de crescimento profissional e de novos desafios. Uma outra pesquisa revelou que a falta de oportunidade de crescer na carreira é o principal motivo de pelo menos 40% das pessoas deixarem o emprego. O espírito de empreendedorismo fez com que Ana Júlia deixasse a antiga empresa para investir em 2 novos projetos. Estava num projeto que eu adorava, mas tinha 2 outros projetos que começaram a mexer muito comigo, né? Um é o Good People, que é um aplicativo que une talentos e oportunidades para as pessoas tirarem ideias do papel. E o outro é a Abelha, que é uma incubadora de projetos sociais voltados para a camada C, D e E. Então, assim, ficou muito... começou a mexer muito dentro de mim essa vontade de querer sair e fazer essas 2 coisas nascerem no mundo. O público jovem mais qualificado, aquele que tem o 2º grau completo, ou que já está na universidade, ou que terminou a universidade, ele está encontrando grande dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. Porque essa oferta de emprego mais qualificado está deixando de existir. É hora do plantão da redação, que traz mais informações aqui da nossa região. É com você, Gisele Ferri. Português e matemática serão os 2 únicos componentes curriculares obrigatórios nos 3 anos de ensino médio. Atualmente, a etapa conta com 13 disciplinas exigidas. Entre as trajetórias que os estudantes poderão escolher está a formação técnica. A definição está em medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. São José é uma das 3 cidades a receber radar acústico para o monitoramento do ar. A informação sobre o comportamento do vento e os vários níveis de altitude fornece subsídios para os estudos meteorológicos e é útil para a avaliação da qualidade do ar. Além de São José, Cubatão e Paulínia também contam com os radares. O radar foi cedido pela Petrobras em atendimento a uma exigência do licenciamento ambiental. Guaratinguetá está com cerca de 200 vagas abertas para curso profissionalizante como informática, Libras, contabilidade, assistente administrativo, entre outros. As aulas começam 3 de outubro e as inscrições podem ser feitas até dia 30 de setembro no Centro de Ensino Municipal, Rua Santa Clara, bairro Campinho. Gisele Ferri, repórter setorial. Vamos para um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Crianças mobilizam motoristas que passam pela Dutra com mensagens de segurança. Tudo isso em apenas 2 minutos. Voltamos já.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Vilauta, sou psicóloga. Eu estou aqui hoje, na verdade, não é para falar de um problema, de alguma dificuldade, mas eu estou aqui para fazer vocês refletirem um pouquinho sobre o tempo das crianças. Então, para você que tem criança em casa ou que mesmo não conviva com alguma criança, mas que conheça, você fique bastante atento de como que está sendo organizado o tempo dessa criança. Hoje a gente vê no consultório, mas também nas escolas, nas escolinhas de futebol, nas escolinhas de línguas, ambientes muito cheios de muitas crianças mesmo. A gente vê que as crianças estão com uma agenda até mais cheia do que os próprios adultos que convivem com ela. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês da importância da criança ter o tempo livre, ter o ócio, porque a brincadeira ela é curativa para a criança. Se os adultos precisam falar sobre algum problema, sobre algum sentimento, alguma dificuldade, conversar sobre o que eles estão vivendo internamente, a criança ela precisa brincar, porque é na brincadeira que ela vai externar, que ela vai colocar para fora aquela dificuldade que está dentro dela. Uma criança que não tem tempo livre, ela não consegue criar, ela não consegue imaginar, ela não põe a fantasia para funcionar. Então, é uma criança que psiquicamente não está bem. Nesse sentido, eu estou aqui hoje para dizer para vocês deixarem, então, um horário livre na agenda das crianças que vocês conhecem, dos filhos de vocês, e um horário livre para que ela possa brincar sozinha ou acompanhada de outras crianças, brincar de forma espontânea e livre, porque não se esqueçam, a brincadeira ela é curativa para a criança. Eu espero então que isso tenha ajudado vocês, que vocês possam refletir e vamos colocar em prática. Até a próxima! O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.